Imagine-se diante de um espelho. Você observa sua imagem refletida, ajusta um detalhe aqui, outro ali, e por um breve instante sente que se reconhece. Mas o que vê realmente é você, ou apenas o reflexo que aprendeu a sustentar para ser aceito? Vivemos em uma era de reflexos, espelhos de vidro, de telas, de olhares. Cada gesto é medido, cada palavra é filtrada. Cada emoção é moldada para caber na imagem que o mundo espera de nós. Mas, em meio a tanto reflexo, quantos de nós ainda se lembram de quem realmente são? A psicologia de Jung nos convida a olhar para essa questão de forma mais profunda. O narcisismo, para ele, não é apenas vaidade ou egoísmo. É um sintoma espiritual, uma ferida da alma que surge quando o ego se afasta do seu verdadeiro centro. O self, na linguagem junguiana, é o coração simbólico da psique, a totalidade que integra o consciente e o inconsciente, o humano e o divino dentro de nós. Quando o ego se desconecta desse centro e se coloca no trono, ele passa a acreditar que é o todo. É nesse momento que o narcisismo nasce, como uma inflação do eu, uma tentativa desesperada de sustentar uma imagem idealizada e grandiosa para compensar o vazio interior. O mito de Narciso é o espelho dessa dinâmica. Ele se apaixona pelo próprio reflexo na água e, incapaz de afastar-se, mergulha em direção à sua imagem e desaparece. Mas Narciso não morre de amor. Ele morre de ilusão. Confundiu o reflexo com a essência, a imagem com a alma. Esse mito é mais atual do que nunca. Vivemos uma cultura que idolatra o reflexo e esquece o ser. Buscamos incessantemente ser admirados, reconhecidos, aplaudidos, mas, por trás de cada foto perfeita, de cada frase ensaiada, muitas vezes há uma alma cansada, uma alma que grita em silêncio: me veja além da imagem. O narcisista, nesse sentido, não é apenas aquele que se ama demais, é aquele que não consegue se amar de verdade. Porque o amor verdadeiro não nasce do espelho, ele nasce do encontro com o outro, com a sombra, com o mistério que nos habita. Jung explicava que todos nós usamos máscaras para viver em sociedade. Ele as chamou de persona. A persona é necessária. É através dela que trabalhamos, convivemos, nos adaptamos. Mas quando passamos a acreditar que somos apenas a máscara, perdemos o contato com a alma. A persona se transforma em prisão. E o narcisista é o prisioneiro perfeito. Vive para o olhar do outro, depende do reflexo, teme ser esquecido. Ele parece autoconfiante, mas por dentro carrega um medo imenso, o medo de ser invisível. E quando o espelho se quebra, quando o olhar do outro se desvia, ele desaba, porque sem o reflexo não sabe mais quem é. Por trás dessa fragilidade há uma dinâmica mais profunda. O narcisismo é uma tentativa de se proteger daquilo que Jung chamava de sombra, o lado inconsciente que carrega nossas fraquezas, medos e imperfeições. O narcisista projeta tanta luz sobre si mesmo, justamente para não ver o escuro que o habita. Mas quanto mais tenta negar a sombra, mais ela o domina. E a vida, sábia como é, sempre encontra um modo de trazê-la à tona, seja por meio de crises, de rejeições ou da solidão. A cura começa quando o indivíduo tem coragem de olhar para esse espelho sombrio e dizer: isso também sou eu. Nesse instante, o reflexo se quebra, e o ser, antes fragmentado, começa a se reconstruir em uma nova totalidade. É importante lembrar que Jung não via o narcisismo apenas como doença. Ele o considerava também uma etapa necessária do desenvolvimento psíquico. Na infância, o ego precisa de uma dose de narcisismo para afirmar sua existência, para dizer, eu sou. O problema é quando essa fase nunca é superada. O narcisista adulto continua buscando aplausos como uma criança que precisa da aprovação dos pais. Ele se torna prisioneiro de uma infância emocional que não termina. Um eterno mendigo de reconhecimento. A vida, porém, não permite que fiquemos nesse estágio para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o espelho se trinca. E é nesse momento que começa o verdadeiro processo de individuação. O chamado para amadurecer espiritualmente e encontrar o self. Quando o ego se infla demais, o inconsciente age para restaurar o equilíbrio.
É o que Jung chamava de colapso da inflação do ego. É o momento em que a alma silenciosamente sussurra: você não é o centro do universo. O narcisista então experimenta o vazio, a queda, a perda. E paradoxalmente é nesse colapso que a possibilidade de cura se revela. Assim como Ícaro, que voou alto demais e foi queimado pelo sol, o narcisista precisa cair para lembrar-se de que é humano. E só depois dessa queda, o ego pode reencontrar o self, não mais como tirano, mas como servo da alma. O grande paradoxo do narcisismo é que por trás de toda grandiosidade existe uma dor silenciosa. Não é excesso de amor próprio, é falta. O narcisista busca desesperadamente fora o amor que perdeu por dentro. Cada aplauso, cada conquista, cada curtida é uma tentativa de se sentir vivo. Mas tudo evapora rápido, como fumaça. O olhar do outro pode iluminar, mas nunca preencher. A verdadeira nutrição vem de dentro, da conexão com o inconsciente, com o self, com aquilo que Jung chamava de o centro que nos sustenta mesmo quando tudo cai ao redor. Enquanto o ego busca ser admirado, a alma deseja apenas ser compreendida. Outro mecanismo fundamental nesse processo é a projeção. O narcisista evita ver suas fragilidades, então as projeta nos outros. Culpa, acusa, despreza ou idealiza, mas raramente reconhece que aquilo que o incomoda fora é, na verdade, parte dele mesmo. A projeção é a forma mais comum de defesa do ego, mas quando o indivíduo começa a recolher suas projeções, a psique começa a se curar. É o momento em que paramos de ver o mundo como espelho do que odiamos e começamos a enxergar nele o reflexo do que precisamos integrar. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E talvez essa seja uma das frases mais libertadoras que já foram escritas. Mas se o narcisismo é o reflexo que aprisiona, o amor é a força que liberta. Não o amor que busca fusão ou admiração, mas o amor que reconhece a diferença e a aceita. O verdadeiro amor não é narcísico, porque ele vê o outro não como espelho, mas como mistério. É o amor que não precisa do reflexo para existir, porque nasce do ser, não da imagem. O narcisista teme o amor porque o amor real exige entrega, vulnerabilidade e aceitação da sombra. Mas é justamente nesse risco que a alma cresce. Quando deixamos de amar o reflexo e passamos a amar o ser, descobrimos uma forma de amor que não é dependente, nem vaidosa, é curativa. A cura do narcisismo, portanto, é simbólica. Não se trata de quebrar o espelho, mas de transformá-lo em janela. O espelho mostra apenas a si mesmo. A janela, ao contrário, se abre para o mundo. Quando o ego deixa de ser o centro e passa a ser apenas uma parte de um todo maior, o olhar muda. Deixamos de buscar admiração e passamos a buscar sentido. O reflexo perde o brilho, mas o mundo ganha profundidade. O indivíduo que atravessa o espelho começa a enxergar a si mesmo e aos outros com compaixão, aceita suas imperfeições, reconhece suas sombras e percebe que a verdadeira grandeza não está em ser admirado, mas em ser autêntico. Ele não precisa mais ser especial. Basta ser inteiro. Essa travessia não é fácil. Encarar o próprio reflexo é uma das tarefas mais dolorosas da alma. Mas é ali, no espelho da psique, que começa toda a transformação verdadeira. O narcisismo, no fundo, não é o inimigo. É o chamado. Um convite para atravessar a imagem e encontrar o ser real que existe por trás dela. Quando compreendemos isso, o espelho perde seu poder sobre nós. E o amor próprio, antes inflado e ilusório, se torna sereno, maduro e silencioso. É o amor que acolhe a imperfeição, que não precisa ser visto para existir. É o amor que nasce quando finalmente paramos de nos apaixonar pelo reflexo e aprendemos a amar o ser. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você se reconheceu nas palavras, deixe seu comentário. Compartilhe o que o espelho te mostra quando você se olha de verdade. E lembre-se, o maior ato de amor é o olhar honesto que se permite ver, mesmo o que dói, mesmo o que teme. Porque é desse olhar que nasce o despertar da alma,
E é desse despertar que nasce o verdadeiro amor por si mesmo.